Este é o programa Classe Bíblica no Ar. É uma grande satisfação estar de volta. Estamos apresentando o curso Doutrinas Bíblicas. Nós vamos apresentar hoje a nossa aula de número 6, a doutrina do pecado. E nós temos alguns objetivos com esta aula. Ao final dela, você deverá ser capaz de, primeiro, dar a origem bíblica do pecado. Segundo, mencionar o tríplice aspecto do caráter do primeiro pecado do homem. Terceiro, citar 3 particularidades da ideia bíblica do pecado. Quarto, definir o que são pecado original e pecado praticado. Quinto, assinalar 3 causas principais do pecado do crente. O texto de número 1 tem como título A Origem do Pecado. Onde e quando originou-se o pecado? A primeira coisa que precisamos deixar claro é que o pecado não originou-se em Deus. Nós não podemos de forma alguma dizer que Deus é autor do pecado, pelo simples fato de que, na sua natureza, o pecado é incompatível com Deus. A Bíblia apresenta um Deus absolutamente santo e amoroso. Se eu disser que ele é o autor do pecado, automaticamente eu estou dizendo que ele não é um ser santo nem é um ser de amor. Isto é, aceitar a teoria de que Deus é autor do pecado é aceitar também que os atributos que a Bíblia confere a Deus, eles não existem. Eles são uma ilusão da nossa mente. Mas o nosso Deus é absolutamente santo e absolutamente amoroso e, portanto, não é responsável pela presença do pecado tanto nas regiões celestiais quanto na esfera da humanidade. Eu quero ler um texto que está em Jó, capítulo 34, versículo de número 10. Acompanhe comigo essa leitura. Longe de Deus o praticar ele a perversidade, e do Todo-Poderoso o cometer injustiça. Não é possível que isso ocorra, senão não é um Deus justo e também não é um Deus santo, e a Bíblia torna-se um livro como qualquer um outro, um livro de mentiras e de absurdos. Deus não é responsável pela criação do pecado. Nós falamos há pouco a respeito do pecado na esfera angelical e fizemos essa colocação exatamente para situar a entrada do pecado no cosmos e a entrada do pecado no planeta Terra. Tudo começou com Lúcifer, aquele ser criado por Deus, numa condição de superioridade aos demais anjos, só que esse ser desejou o lugar de Deus. Todo pecado praticado em todos os sentidos, tanto na esfera angelical quanto na esfera humana, todo pecado ele está relacionado de alguma forma ao pecado de cobiça. Por exemplo, os pecados que o homem comete na área moral, na área da sexualidade, na área do patrimônio alheio, quando ele coloca a sua mão naqueles bens que não lhe pertencem, antes daquele pecado ser o que ele praticou naquele momento, houve antes o pecado da cobiça. Foi justamente isso que aconteceu com Lúcifer. Lá nas religiões angelicais, ele cobiçou um lugar que não era da vontade de Deus que ele tivesse. Ele havia sido criado numa posição de superioridade às demais coisas, porém, ele fora criado numa condição de total inferioridade em relação àquilo que Deus é. Mas tudo começou lá. E tendo pecado, ele foi lançado à terra, junto com parte significativa de seres angelicais, que acompanhou Lúcifer nesse ato de rebelião contra Deus. Na esfera humana, o pecado entrou através de Adão e Eva. Eles foram criados para permanecer naquele estado de inocência, vamos dizer assim, de pureza, mas eles não permaneceram naquela condição. E eles pecaram justamente porque também cobiçaram. A proposta que a serpente fez a Adão e Eva foi que eles se tornassem tão conhecedores do bem e do mal quanto Deus. Esta era a proposta. Contudo, não era da vontade de Deus que eles tivessem tal conhecimento. De fato, a serpente estava iludindo aquele casal.
Ao comerem do fruto, o que eles obtiveram não foi exatamente conhecimento do bem e do mal, tornando-se igual a Deus. O que eles sentiram é que estavam nus e resolveram refugiar-se. Resolveram alienar-se da presença de Deus como se isso fosse possível. Uma grande ilusão. Aliás, todo pecado, ele é uma ilusão ao ser humano. A serpente e Satanás apresenta como se fosse um grande banquete, mas participando dele, o homem percebe em que caminhos ele passou a percorrer. O sofrimento, a dor, passou a fazer parte da vida daquele casal, como fruto do ato de rebelião contra o Senhor. O pecado, então, teve origem no ato livre de Adão e Eva. Eles resolveram, estavam 100% preparados para resistir. O Senhor os visitava todos os dias na viração do dia e o Senhor os havia alertado no que diz respeito àquela árvore. Mas, movido pelo livre-arbítrio, movido pela sua liberdade de escolher entre uma coisa e outra, eles optaram por comer o fruto proibido. Muitas consequências sobrevieram. A planeta Terra, por exemplo, a Terra daria espinhos, cardos, abrolhos. A mulher, a relação dela com o marido seria transformada, inclusive a sua gestação, ela daria à luz com dores. O homem também, a natureza do trabalho foi modificada. O homem que encontrava alegria e prazer no que fazia, agora ele teria que ganhar o seu alimento, ele teria que ganhar o seu sustento diário através do suor do seu rosto. E aí, ao trabalho também foi ligado um certo sacrifício e desprazer. É claro, nós não podemos viver sem o trabalho, mas originalmente o trabalho era apenas fonte de prazer e fonte de alegria, e isso foi transformado. Para a humanidade inteira foi passado o pecado praticado por Adão no Éden. Adão estava ali como um representante federal da raça humana. E todas as pessoas que nasceram depois daquele dia já nasceram com a semente do pecado. Isso é chamado na Bíblia de pecado original. Em teologia, chamamos esse pecado de pecado inerente. Eu quero ler com você um texto que está em Romanos capítulo 5, versículos de número 12, 18 e 19. Acompanhem comigo essa leitura. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Esse texto é muito claro em relacionar Adão e Jesus Cristo. Pelo ato de Adão, todos os homens e mulheres nascidos depois do Éden tornaram-se pecadores. Estavam comprometidos com o ato praticado no jardim. Da mesma forma, através de Jesus Cristo, um só homem, todos os homens perdidos podem ser restaurados e salvos. O pecado surgiu na raça humana, então, como um fruto, como uma consequência do ato livre de Adão e Eva. O texto de número 2 da nossa aula tem como título o caráter do primeiro pecado do homem. E eu quero ler com você Gênesis 2:17. Nos diz assim a palavra do Senhor nesse texto. Acompanhe comigo. Da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Essa foi a expressão que Deus utilizou. Nós não sabemos definir exatamente a natureza daquela árvore. Quem sabe era uma macieira ou era uma pereira, nós não sabemos. Mas sabemos o propósito através do qual Deus plantou-a na região central do jardim. O homem era livre para comer do fruto de todas as árvores, com exceção desta única árvore. E o propósito de Deus era fazer desta árvore um mecanismo através do qual a obediência voluntária do homem seria colocada à prova. Se ali na região central do jardim, ou no contexto
espacial do jardim, se não houvesse uma árvore como aquela, isso significa que o homem não teria uma outra opção a não ser a de servir a Deus. Mas através da existência desta árvore, ele poderia escolher a Deus e servi-lo e obedecê-lo, ou então não servir a Deus e dar ouvidos à voz da serpente. Foi exatamente isso que aconteceu. O pecado, ele é algo concreto, ele é algo real. Ele não é uma ilusão, ele não é uma criação da mente humana. Nós temos ali no Éden a prática do pecado e também as consequências bastante práticas que advieram do ato daquele casal comer o fruto. O pecado, então, é algo real. No seu caráter essencial, o pecado é oposição contra Deus. Foi isso que aconteceu com os nossos primeiros pais. Eles dialogaram com a serpente. Eu não creio que Eva tenha comido o fruto proibido na primeira apresentação da serpente. Estabeleceu-se ali um longo diálogo. E ela, então, deu cordas à cobiça e resolveu aceitar a proposta da serpente comendo daquele fruto. Em resumo, ela inclinou a sua vontade em direção àquilo que a serpente pretendia para ela. E, ao mesmo tempo, ela inclinou a sua vontade para si mesma. Ela desejou a si mesma no lugar de Deus. Ela queria ocupar, junto com seu marido, o lugar que pertencia exclusivamente ao Senhor. Em resumo, ela estava cobiçando um conhecimento, uma sabedoria e uma posição que não era da vontade de Deus que eles tivessem. Aliás, como seres humanos, eles jamais poderiam ter tal posição. Foram iludidos pela serpente e então comeram do fruto proibido. Este não era o plano de Deus, esta não era a vontade do Senhor para as suas vidas. E todas as vezes que nós saímos da vontade de Deus, praticamos aquelas coisas que Ele não planejara para as nossas vidas, somos então vistos na condição de pecadores. Cometer pecado é fazer oposição a Deus, é fazer oposição à vontade de Deus. E Satanás a todo instante tenta o homem. Pedro diz que ele vive em derredor, bramando como um leão, tentando tragar alguns. Mas Tiago, no capítulo 4, versículo 7 da sua epístola, diz: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Quando o homem resiste ao diabo e sujeita-se a Deus, automaticamente o diabo foge desse homem. A serpente permaneceu ali, envolvendo a vida daquele casal e conseguiu vitória sobre eles, porque eles fracassaram em sua missão. Eles estavam moralmente equipados para resistir ao diabo e dizer não continuamente à serpente. Infelizmente, cederam comendo do fruto proibido e o seu pecado foi repassado para a humanidade inteira. O pecado, então, tem um caráter universal. A ação de Adão e Eva no Éden foi repassada, a culpa do pecado praticado ali foi repassado para a humanidade inteira. Nós já lemos Romanos capítulo 5, versículos 12, 18 e 19. E eu vou ler ainda Jó capítulo 25, versículo 4. Acompanhe comigo essa leitura. Como, pois, seria justo o homem perante Deus? E como seria puro aquele que nasce de mulher? Impossível. Todo nascido de mulher já vem com a semente do pecado praticada no Éden. Nós não cremos que Caim e Abel tenham nascido antes da queda, mas sim após a queda. E nós percebemos isso, inclusive, na natureza pecaminosa de Caim. Ele tinha uma inclinação para o mal, porque já havia nascido com a semente do ato praticado pelos seus pais no contexto do Jardim do Éden. O texto de número 3 da nossa aula tem como título A Ideia Bíblica do Pecado. O pecado é uma classe específica do mal. Quando nós praticamos o mal, estamos automaticamente incorrendo em pecado, porque o mal é uma decorrência, o mal é um efeito
da presença do pecado nesse planeta. Tudo o que ocorre aqui, fomes, misérias, guerras, violências, homicídios, corrupção, tudo que está caracterizado como mal no planeta Terra é resultante da presença do pecado neste lugar. O pecado tem um caráter absoluto, não há como relativizá-lo. Estamos vivendo numa sociedade um tanto quanto relativista, mas o pecado, ele não contém em si um princípio relativo, mas absoluto. Não há como também assumir uma posição de neutralidade em relação a ele. A Bíblia diz que servimos a apenas um Senhor. Ou agradamos a ele, ou agradamos ao outro Senhor. No que diz respeito ao pecado, também não há meios termos. Não há como viver em cima do muro, porque não há neutralidade com o pecado. Nós devemos resistir a ele. Esse é o mandamento da Bíblia Sagrada. E não devemos, de forma alguma, achar que o pecado é relativo. Existem pessoas que dizem o seguinte: isso é errado para você, mas não é errado para mim. Porque o que é errado para você pode ser certo para mim. Isso não ocorre com o pecado, porque, biblicamente, ele tem um caráter absoluto. E ele está sempre relacionado a Deus. O pecado tem uma relação íntima com Deus, porque ele é orientado, em primeiro plano, contra Deus. É o homem quem peca. Mas quando Satanás tenta o homem para que ele pratique o pecado, ele está tendo em foco, em primeiro plano, a pessoa de Deus. Porque o pecado é uma orientação contra Deus. O pecado inclui tanto a culpa como a corrupção da pessoa. O homem é um ser consciente de si mesmo, de que existe. E como ser moral, ele sabe quando pratica o que é correto e quando ele pratica o que está errado. Praticando o que está errado, ele é tomado do sentimento de culpa. E também a prática progressiva do pecado leva o homem à corrupção do seu ser. A culpa e a corrupção está intrinsecamente ligado à prática do pecado. Nós não pecamos através dos nossos órgãos. Não são as nossas mãos, os nossos pés e os nossos olhos que pecam. Na verdade, os órgãos do nosso corpo humano são instrumentos do pecado. Mas quando eu peco com os meus olhos, com as minhas mãos ou com os meus pés, esses órgãos do meu corpo físico apenas obedeceram à voz de comando íntima. E é por isso que Jesus disse que quando um homem olha para uma mulher com intenção impura, ele já cometeu pecado. Porque coisa pensada é coisa existente. O pecado ocorre antes, quando nós tomamos a decisão de fazer. E então utilizamos os membros do nosso corpo humano no sentido de tornar o pecado algo concreto. O texto de número 4 da nossa aula tem como título Os pecados original e praticado. Nós chamamos de pecado original aquele que nos liga a Adão. Adão praticou o seu erro lá no Éden e, como representante federal da raça humana, como estava naquele jardim, o seu ato foi passado a todos os homens. Em segundo lugar, chamamos de pecado original porque ele é o pecado com o qual todos nós nascemos. Todo homem vem à luz já comprometido, já com a semente do mal plantada em seu coração. Quando falamos de pecado original, estamos falando de duas coisas. Em primeiro lugar, uma culpa original. Em segundo lugar, a corrupção original. Herdamos a culpa do pecado praticado no Éden e também, se não vigiarmos, se não resistirmos ao pecado, nos tornaremos seres extremamente corruptos em função da corrupção original, isto é, através da natureza humana que nós recebemos, natureza caída, natureza que nos impulsiona à prática daquelas coisas que nos distanciam de uma comunhão verdadeira com Deus. Estamos falando a respeito do pecado original e do pecado praticado. Adão o praticou no Éden como ser moral, como ser livre. E nós, presentemente, agimos também de uma maneira livre. Estamos 100% preparados para resistir ao diabo e às suas propostas. E quando não o fazemos,
abrimos o nosso coração voluntariamente para a prática daquelas coisas que nos distanciam do Senhor. A Bíblia diz que nós não podemos viver sem pecado. 1 João 1, versículo 8 e versículo 9. Eu vou ler com você esse texto, acompanhe comigo. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A Bíblia é muito clara. Nós não podemos dizer que não temos pecado. Temos o pecado herdado de Adão, o pecado original. E enquanto seres humanos, vamos incorrer sempre no pecado por causa da nossa natureza caída. Entretanto, há um remédio para este grande mal. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu creio que nós podemos classificar o pecado utilizando algumas palavras da língua portuguesa. Pecado é oposição contra Deus. Pecado é iniquidade. Pecado é transgressão. A nossa vida, ela tem que seguir dentro de limites. Quando nós vamos além desses limites, incorremos em pecado. Pecado é excesso. Existem coisas que são absolutamente legítimas para nós, mas sendo praticadas de forma excessiva, tornam-se pecaminosas. Por exemplo, trabalhar é uma necessidade. A Bíblia diz em 2 Tessalonicenses 3:10 que aquele que não trabalha é melhor que não coma. Mas se eu trabalho 20 horas por dia, é claro que eu vou trazer problemas para a minha saúde, eu não terei tempo para a minha família, e aquilo que originalmente era legítimo torna-se pecaminoso. A alimentação é uma necessidade e é um prazer, mas praticada em excesso torna-se pecado na vida do homem. Tudo aquilo que nós praticamos e que está desassociado da vontade, da orientação e da direção de Deus, torna-se pecado na nossa vida. O texto de número 5 da nossa aula tem como título O Pecado e o Crente. É possível o crente pecar? Essa é a pergunta. Sim, é possível. Nós já lemos um texto em 1 João, que se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Não há como vivermos sem praticarmos o pecado. Em primeiro lugar, o temos intrinsecamente ligado à nossa natureza. E dia a dia estamos sempre cometendo falhas no sentido moral. Contudo, o crente, aquele que está convicto de que a Bíblia é a palavra de Deus para a sua vida, deve exercer vigilância e, ao mesmo tempo, resistir à presença do pecado na sua vida. Estamos 100% preparados para resistir. Eu já citei Tiago, capítulo 4, versículo 7. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. E se cometemos pecado, 1 João, capítulo 1, versículo 8 e versículo 9. É só confessarmos os nossos pecados. E então, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Qual é a causa do pecado no crente? Existem muitas causas. Em primeiro lugar, a natureza pecaminosa do homem. Essa é uma das razões. Segundo, o sistema mundial no qual o homem está inserido. A todo instante, o homem ele é provado no seu caráter moral, na sua natureza moral, no sentido de incorrer nos erros que comumente as pessoas vivem nele. E o diabo ele está a todo instante usando o sistema mundial no sentido de levar o crente a praticar as coisas que desagradam e que aborrecem ao Senhor. E é claro, a prática do pecado trará sempre as consequências. Tiago, capítulo 6, versículo 7. Não vos enganeis, tudo aquilo que o homem semear, ele também haverá de colher. Uma das primeiras consequências da presença do pecado na vida do homem é a perda da comunhão com Deus, porque os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Tem no seu manual, no final da página 107, algumas maneiras pelas quais devemos tratar o pecado, tratar o mal. Em primeiro lugar, reconhecê-lo. Devemos viver de uma forma atenta, percebendo, discernindo o mal, para então podermos tratá-lo da forma como é devida.
Devemos reconhecê-lo em primeiro plano. Em segundo, devemos evitá-lo. Em terceiro, devemos detestar o pecado. Sabe por quê? Porque ele é algo orientado contra o nosso Deus. O Deus de amor, o Deus bom. E ele traz consequências danosas para a nossa existência. Então devemos aprender a reconhecê-lo, evitá-lo, devemos aprender a detestá-lo e, ao mesmo tempo, devemos discernir o que é que está atrás de toda proposta pecaminosa para a nossa vida. Por trás está uma mente maligna, uma mente má, uma mente que está permanentemente em franca oposição contra Deus e que quer orientar coisas que sejam dirigidas contra o próprio Deus, mas que também traga o sofrimento, a tristeza e a miséria para a vida do ser humano. Todo pecado traz as suas consequências, mas nós precisamos aprender a resistir. A palavra de ordem é justamente essa: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Ainda devemos confessar os nossos pecados. A confissão é uma arma poderosa na mão daquelas pessoas que querem viver temendo a Deus. A confissão é uma arma indispensável na vida daquelas pessoas que temem ao Senhor e que querem viver na sua presença. O pecado é algo real. Satanás é um inimigo real. Mas nós temos também um Deus real, que nos enviou seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário pelos nossos pecados. E quando cremos naquele sacrifício feito na cruz e arrependidos, confessamos a Ele os nossos pecados, Ele então nos purifica e nos perdoa de todos os nossos pecados. Após a confissão, é necessário aquela decisão de abandonar o pecado, não reincidir. Recebemos o perdão para um pecado praticado e agora devemos nos autodeterminar a não incorrer outra vez na prática daquele mesmo erro. O pecado é real, mas há um sacrifício real que foi feito há aproximadamente 2000 anos na cruz do Calvário e ele é poderoso para nos limpar e nos perdoar de toda a injustiça. Chegamos ao final desta aula. Esperamos que tenhamos dado uma boa contribuição a você que nos acompanhou nesses 30 minutos de exposição. Deus te abençoe. Até a próxima.